Olá pessoal, eu Tomil da Nippon Bonsai novamente e hoje nós vamos dar uma continuidade a uma planta tropical, é uma carmona que eu tinha comentado numa primeira fase dela. Ele era uma topiária gigante, grande. Nós fizemos algumas podas radicais e deixamos apenas uns tocos aqui. Tudo isso aqui é brotação nova, tá? Então agora nós vamos para uma segunda fase, que é selecionar os galhos que vão ficar e outros que vão sair, tá ok? Então, se vocês observarem aqui, nós fizemos uma poda radical bastante grande aqui. Quem tiver a oportunidade de estar olhando o primeiro vídeo dessa planta, é uma carmona, que era uma topiária, né? E nós deixamos então só o toco dele aqui com essa brotação nova toda aqui, tá? Então, se vocês observarem agora, tem alguns galhos que eu não vou utilizar, ele ficou muito desproporcional, né? E a gente vai estar tirando porque ele começa a ganhar força do galho, e aonde eu quero ele não está muito forte em relação a esse galho aqui de cima. Pode observar aqui, ó, esse broto que saiu aqui, ele está pegando toda a energia desse galho que eu tô querendo, então eu vou tirar aqui. Então, como que a gente faz? Eu tiro no primeiro momento a parte maior e depois eu faço um acabamentozinho nela aqui assim. Tá? Aqui também, se vocês observarem, eu acho bem interessante esse galho aqui de baixo, mas cresceu um galho muito forte aqui em cima, ó, tá? Então aqui também eu vou tirar, tá? Então, só para que vocês observem, é o seguinte: por que eu tô tirando a parte de cima e deixando a parte de baixo? Por quê? Uma, que o galho era muito forte e crescia reto para cima aqui, né? E nós precisamos fazer um patamar aqui assim. Por conta disso, eu preciso então que esse galho aqui, né, ele fique forte, e conforme ele vai se desenvolvendo, eu vou começando a tirar e desbastar esse pedaço de ponta aqui do galho que ficou. Já vou até tirar um pouquinho, né? Fazendo o acabamento dele aqui, ó. Deixando esse galho mais fino. E aqui, ó, se você vai observar agora assim, ó, então ele ficou nesse formato. Daqui a pouco, na hora que esse galho crescer mais, né, eu vou pegar muita força aqui nesse galho e aqui começa a fechar a cicatriz, tá certo? Eu também vou deixar esse outro galho que tá para cá, né, neste momento, e talvez a gente vá sacrificar algum outro galho nesse patamarzinho aqui. Vamos observar no futuro como que nós vamos fazer, se eu vou tirar um galho muito forte ou não, tá? Esse galho aqui, ó, esse é um galho antigo. Eu deixei ele ali para fazer uma copa aqui, né? Então nós temos dois galhos numa mesma posição. Vamos observar para ver se eu vou tirar um e ficar com o outro, tá? Tô tirando alguns galhos que não vão ser necessários para mim neste momento. Aqui, principalmente aqueles que estão crescendo para cima, né? Um outro galho que nasceu aqui, ó, nessa parte de baixo aqui,
eu não vou querer, ele está muito embaixo, né? Também eu vou tirar, tá certo? Se vocês lembram dessa planta ou viram o vídeo anterior, eu comentei então da sinuosidade que a gente estava querendo encontrar nessa planta, né? Então aqui tem um movimento de curvatura e ele fazia esse movimento, por isso que eu cortei aqui. Mas infelizmente, no caso aqui, nós tivemos uma brotação que eu gostaria que fosse mais na ponta, mas ele cresceu aqui, ó, nesse local aqui, tá? Então, por conta disso, eu vou ter que diminuir então essa brotação aqui, essa ponta desse toco para cá, né? E vou ter que apostar no futuro com um movimento o galho para lá, tá? Então, infelizmente, não deu muito certo a ideia de deixar uma ponta aqui, tá? Eu poderia ter deixado mais um pedaço, né? E esperar uma brotação que talvez acontecesse, tá? Então, no caso, eu vou decidir como fazer. Provavelmente um vai ficar para trás e outro vai ser o ápice, né? Então eu vou baixar esse aqui vai ser o ápice no futuro, para fazer com que todo esse movimento desse tronco aqui ele aconteça. No futuro isso aqui vai ser sacrificado, tá certo? Vou ter que baixar aqui, ó. Eu já vou meio que trabalhar essa ponta aqui. Algumas vezes você estimula mecanicamente o câmbio a fazer nova brotação, né? Então eu espero que eu podando aqui ou cortando um pouco essa parte, ele faça uma outra brotação aqui um pouco mais na ponta, e vou deixar ela aqui ainda, porque eu gostaria realmente que esse ápice ele viesse para cá. Agora, se eu não conseguir isso, eu vou apostar no futuro próximo, né? Que esse ápice aqui realmente faça esse movimento para lá. Esse aqui seria o fundo, né? Olha, eu a princípio eu vou optar então por retirar essa ponta ali. E nós vamos apostar nesse ápice aqui mesmo. Eu tô achando que vai ser a melhor opção para essa planta aí. Não tem jeito não. Então eu vou tirar aqui. Olha, quando o tronco é muito grosso, né? E você não vai trabalhar com as ferramentas muito grandes, você pode ir fazendo isso aqui por partes, né? Então,
Essa é uma serra muito boa, ele corta na ida e na vinda. Só que é um trabalho delicado, né? Porque você vê que é uma posição muito ruim de trabalhar, né? Então, algumas ferramentas são muito importantes. A gente ter um material de qualidade para a gente fazer esse trabalho aqui, viu? Infelizmente, se você não tiver um material bom, você não consegue ter uma boa qualidade no seu corte, né? Você vê, olha ali. Já tô saindo já aqui, ó, bem aonde eu quero, na base aqui, né? Vê que foi um corte bacaninha, certo? Limpo, bem aqui na base onde eu queria do meu ápice, né? E aí aqui também a gente pode ou trabalhar com um alicate maior, né? Ou senão você pode também com uma serrinha, ó. Você pode fazer isso por fases, tá? Não queira tirar tudo de uma vez. Então vamos tirar de pouco aqui. O bonsai diz que é paciência, né? Vamos ter tranquilidade, paciência. Trabalho legal, você viu como é que ficou bacaninha aqui, ó? Bem lisinho, né? Claro que aí a gente vai ter que desbastar com alicate, porque ele tem que estar com formato côncavo lá para ele poder, né? Para ele poder cicatrizar melhor, viu? Mas se sem um material bom assim, você não consegue fazer esse trabalho aqui, tá? Muito bem. Então aqui eu vou só desbastar um pouquinho. Então aqui, só para vocês observarem então que ficou muito reto aqui. E eu vou ainda fazer um trabalhozinho aqui na madeira para dar uma profundidade aqui, certo? Vou aumentar aqui. Então aqui, pessoal, olha, só para vocês observarem, então, eu fiz uma concavidade aqui, ó, só para que no futuro a gente consiga então fazer uma melhor cicatrização, né, dessa área aqui, tá certo? Porque ele ficou com esse corte profundo aí, tá? Não quero fazer um muro aqui, nada disso, tá? Eu só quero aprofundar aqui, só para que a gente possa então, que o ápice ele se desenvolva aqui em cima, e aqui ele vai estar fechando, né? Com o tempo a gente vai estar desbastando um pouco mais aqui. Eu não quero mexer agora, para não machucar muito, não perder essa vitalidade desse galho aqui, ó, tá? Se eu posso machucar ele muito, então eu vou deixar nessa fase aqui ainda. Vagarosamente a gente vai trabalhando, porque aqui vai ficar então, ó. Então agora observando para cá, vai ter o movimento, como eu comentei, né? Esse movimento de S para cá e indo para lá, tá bom? Então o ápice vai ficar nessa ponta para lá. Eu vou passar um arame agora nessa fase, em alguns
alguns galhos e tirar alguns outros, para que a gente então dê um pouco de movimento para que no futuro essa planta aí fique na posição que a gente quer. Então eu vou estar tirando aqui alguns galhos, né, que estão muito longos. Se vocês agora observarem, vou mostrar então aqui, ó, como que é a planta, o bonsai, né? Então a gente tem que lembrar sobre a conicidade da planta, né? Tronco, né? Ele vem grosso na base e vai afinando no ápice, né? Tá certo? E as suas ramificações de galhos, tá? Conforme o meu projeto, esse aqui será o primeiro galho, esse aqui o segundo galho e esse aqui atrás o terceiro galho, que é o galho posterior, né? Então, se a gente considerar dessa forma, a gente sabe que o primeiro galho, né? O primeiro galho ele tem que ser um galho mais grosso que o segundo galho e o segundo galho mais grosso que o terceiro galho e assim por diante proporcionalmente, ok? E as ramificações são importantes. Então ela vem um tronco grosso aqui, né? Mas na sua distância, na sua periferia, ele vai se afinando, tá? Então não é assim, um tronco grosso depois alguma coisa fina, não. É um tronco grosso, um galho grosso e um outro galho mais fino na sua periferia. Então a gente tem que trabalhar nesse sentido, né? E através disso, se eu deixar, por exemplo, esses galhos muito longos aqui agora, que eles já estão num comprimento bom, ele se tornará uma coisa muito grossa, desproporcional ao que o tronco, da onde ele está nascendo, tá certo? Então, já que ele não vai ser um patamar muito grande, ele não é uma planta gigante, é uma planta menor, né? Então, provavelmente, o que a gente vai fazer? Vai fazer uma poda agora aqui, para diminuir o tamanho e de novo ele brotar de novo, tá? Então, por isso que a gente trabalha com o que? Nós trabalhamos com as podas para fazer com que você faça essa plástica, né? Do aumento do tamanho, tá certo? Ele brota e aí a gente diminui, aumenta o tamanho, ele brota e a gente diminui. Proporcionalmente, nessa sequência, a gente consegue então fazer essas ramificações, tá? Se os galhos estiverem muito longos, muito grossos, que nem neste caso aqui, ó, que eu deixei de propósito numa época anterior, esse aqui no vídeo anterior eu deixei ele longo, né? Agora eu vou ter que tirar porque ele vem grosso, 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 grosso e grosso. Então, agora eu já posso pegar e tirar uma parte dela, certo? E considerar esse aqui, ó, a próxima copa dela, porque ele vem grosso e depois vai afinando, tá certo? Então é dessa forma que a gente vai conseguir então fazer a proporcionalidade e as posições, né, de ramificações adequadas para essa planta, né? Por exemplo, esse galho aqui, ele tá muito grosso já, ó, tá vendo? Então se eu deixar ele longo assim, ó, o que vai acontecer? Ele vai ganhar muita força, né? E vai ficar desproporcional ao conjunto dele. Então aqui, o que vai acontecer aqui agora? Vai formar novos brotos laterais e eu vou começar a formar aqui a copa. Ó, neste caso aqui agora, esse aqui é um galho fino em relação a esses daqui. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ele crescer um pouco mais, deixa ele aqui assim, né? E num futuro, na hora que a espessura dele chegar mais ou menos da mesmo diâmetro desses outros aqui, eu vou lá e corto, tá? Não sei se eu vou utilizar esses três, né? Mas vou deixar aqui para um futuro. A única coisa que pode acontecer no futuro é que eu venha tirar ele e não utilizar. Agora, se você tirar agora, você não tem a chance de depois fazer o seu trabalho. Pensando nessa maneira, se você observar aqui, ó, ele vem grosso, tá certo? E afina, né? Então, olha só, esse aqui será a ponta do meu galho, tá certo? E esse aqui vai ser um ramo
anterior a ele. Então eu tenho que tenho que diminuir o tamanho dessa e deixar aquela, porque aquela vai ser o líder da minha ponta. Na hora que ela ficar num tronco razoável e tal, eu podo ela para ela ramificar, tá? Então é dessa forma que a gente vai conseguir então fazer as ramificações adequadas que você quer. Existe então esses dois galhos, né? Observo que esse aqui é importante para o meu fundo, tá certo? Se você observar aqui, ó, eu tô considerando essa aqui a parte da frente, tá? Apesar de que esse uro aqui, ó, ele é interessante para nós, né? E eu realmente tô na dúvida se colocaria, né, essa parte aqui como a frente ou essa parte aqui como a frente, tá? No primeiro projeto eu considerei essa aqui a parte da frente. Por uma questão dos galhos e tudo, do Nebari, no meu primeiro projeto eu considerei. Nada impede que no futuro você possa alterar, né, o seu projeto, tá bom? Então eu vou passar uns arames aqui agora, para que a gente possa então fazer um movimento, principalmente desse galho aqui, que ele está muito forte, ele está crescendo para cima, muito forte, e eu vou ter que abaixar ele aqui para dar um movimento para ele e para conseguir fazer um melhor posicionamento, tá bom? Ó, pessoal, só mais uma dica, já que nós estamos falando em aramação, né? Eu fiquei na dúvida em que bitola eu iria usar esse galho aqui, tá? Então eu fiquei na dúvida do 12 ou do 10, né? Então, como eu tive essa dúvida, eu vou fazer um teste. Eu vou pegar o 12 aqui e tentar abaixar, ó. O arame cedeu, tá? Eu estou usando arame de alumínio, então ele é um pouco mais mole, né? Então eu vou pegar o 10, né? E vou ver aqui, ó. Quem cedeu foi o galho. Então esse daqui é a bitola boa para eu fazer o que eu quero, tá bom? Então é mais uma dicasinha aí para vocês verem qual o tamanho de diâmetro que você vai usar na tua planta, né? Ó, esse aqui, ó, eu tô querendo então aramar ele um pouco mais, para que ele tá caindo para lá, mas eu não vou mexer muito nela porque eu quero que ela desenvolva, né? Mas só pra gente conseguir fazer um apoio, né? Certo? Então aqui, ó, isso aqui assim, ó, passar o arame, tá certo? Vou deixar livre um pouco esse, tem um galinho para lá. Isso aqui é só para eu posicionar um pouco, eu não quero fazer muito movimento, só posicionar um pouco ela. É um galho mais fino. Sempre, se possível, ajudado com esse nosso alicate, né, de gin. Só lembrar uma coisa, pessoal, esse aqui não é só uma tesoura, tá? Ele também corta arame, então vocês tomem cuidado, não é para cortar arame com tesoura não. É que esse aqui, ele é uma tesoura e também nessa parte aqui ele corta arame, tá? Então aqui eu vou abaixar aqui, ó, deixar abaixado, né? Esperar a nova brotação. Vou só posicionar esse galho que ele tá aqui nessa posição. Esses outros aqui eu também vou aramar para que a gente possa então fazer o movimento dele. Então sempre ancorando, né? Não é para estenosar demais o galho. Você vê que é
São movimentos suaves. Pro outro lado também, ó. Aí você ancora, né, o galho. Sempre apoiando o galho, né, e evitando então pegar o folhas, né, na sua aramação. Só um pouquinho. Passa por entre os nó, né, os brotos das folhas, né. Aqui, como eu quero que ela desenvolva, gente, eu não vou forçar muito ela não, porque eu quero que ela cresça um pouco agora, depois eu vou tirar esse galho aqui, mas eu tenho que abaixar um pouquinho, senão ela vai ficar muito alto. E já aproveitando, né, a gente faz um movimentinho. Obviamente que toda vez que você faz muito movimento, a seiva tem dificuldade de passagem, né? Tá bom? Aqui. Deixa ele nessa posição. E aqui, ó, realmente, eu olhando por a frente dela, tá? Essa frente aqui é uma frente melhor do que aquela ali, apesar do uro que tá lá, tá? Então, eu vou usar um arame para baixar essa aqui, tá? Então, vamos testar de novo, né? Esse aqui é o 10. Acho que é o 10 mesmo. Ó, é o 10 mesmo. Então eu venho aqui de baixo, apoio aqui, então esse aqui eu podia usar um pouquinho aqui para eu poder levantar um pouco esse galho. E agora aqui eu vim pra cá. Neste caso aqui, o galho, esse galho aqui, ele já, se vocês observarem, ele já está bem espesso, né? Para ser meu galho posterior. Então eu vou ter que realmente diminuir o tamanho dele, ele está muito longo também, né? Eu já vou abaixando aqui devagarinho. E como ele não vai ficar muito longo, né, já vou tirar ele, tá? Por quê? Porque isso aqui eu vou deixar ele um pouco aqui, mas eu já vou dar movimento nela, né? Dar um movimentinho nela, fazer o fundo, ó, tá certo? Quando ocorrer a brotação aqui, eu vou lá e eu vou desbastar para fazer uma copa bacaninha aqui, né, no fundo, tal, direitinho, né? Que nós estamos aqui, já vamos aproveitar, né? Então aqui, ó, a gente pode utilizar então um outro arame, né? Pra cá, pra lá. Não vamos pegar folha, né? Sempre quando você vai passar o arame aqui, ó,
Passar antes da bifurcação. Só para mostrar um outro tipo de material também que a gente utiliza, né? Esse aqui é um outro tipo de alicate de arame, né? Só que é uma tesoura, tá? Então vamos tirar aqui, ó. Já tá vendo aí que já deu um patamarzinho, né? E esperar a nova brotação. Olha, basicamente você tem que agora aguardar novas brotações e depois você vai refazer de novo a sua parte estética, né? Porque ele vai assim, ele vai trabalhar. Eu deixei esses longos aqui para ganhar força, né? Deixar mais grossa para equilibrar a canquela. Essa aqui também engrossar um pouco mais, deixar até um pouco mais para cima assim, tá? Essa aqui eu já não quero mais que ela engrosse, então eu abaixei a ponta. O pessoal vai falar assim, ah, por que você baixou? Baixou porque eu quero fazer uma copa aqui, né? Então aí quando você abaixa a ponta, a brotação ocorre aqui assim. E como ele tá muito longo, daqui a pouco eu vou cortar, entendeu? Então vai ficar curto esse aqui. Eu tô apostando nesses brotinhos aqui, ó, estão aqui, tá certo? Então eu vou tirar aqui, ó. Vou apostando nesses brotinhos. Na hora que ele brotar aqui, eu vou aqui e corto, né? Porque ele ficou muito grosso. Então como ele é uma planta pequena, né? Vai ser uma copa aqui, uma copa ali. Eu tô apostando que vai ser uma brotação aqui, né? Certo? Também não... Então, pessoal, agora já nós passamos os arames, né, na posição, tudo direitinho. E eu observei aqui o seguinte, ó, tá formando novos caroços aqui assim, né? E que a gente fez na primeira fase um trabalho mais rústico, né? E aí agora a gente tem que fazer o acabamentozinho, né? Tá? Tem que trabalhar em cima da qualificação aqui dos seus, né? Do seu trabalho aqui de poda e tudo, né? E se vocês observarem aqui também, ocorreu aqui um certo apodrecimento, né? A princípio aqui eu vou ainda deixar ele aqui, não vou fazer o uro, né? Mas é uma ideia aqui, nós fazer um uro aqui. E depois de finalizado aqui, certo? Eu vou então proteger esses lugares aqui, né? Uma pasta selante para que ela não apodreça, né? E a gente consiga fechar essa cicatrização aqui no futuro, certo? Principalmente, mas é proteção mesmo, né?
Então aqui, ó, tinha me esquecido, né? Mas esse galho aqui também, ele tem que ser aramado, tá? Então eu vou ajudar aqui com apoiar aqui nesse galho. Sempre paralelo ao outro, né? Se vocês observarem. Aí eu vou vir aqui para esse aqui. Eu vou deixar ele longo, porque o que eu quero? Eu vou usar ele como um galho ladrão, né? Eu quero deixar ele pro engrossar bem, certo? Mas eu tenho que dar esse movimento para lá, nesse galho, né? Então eu só vou fazer isso aqui, ó. Empurro para lá, ó. Certo? Essa é a posição que eu quero. E a copa vai ser aqui, entendeu? Mas eu vou deixar ele comprido assim e apostar nesses brotos que estão aqui. Esses estão aqui, né? Então, vou abaixar o máximo que eu posso. E a copa será aqui assim, ó. Planta pequena, mas eu tenho que deixar ela grossa, né? Um pouco mais grossa, senão fica muito feio. Vou deixar assim para... E uma outra situação também que eu observei é que esse galho aqui, ó, ele tá muito para cima, né? Então, como a gente sabe, o primeiro galho ele tem que ser mais para baixo, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma outra técnica, que ele é grosso, né? Eu vou usar uma outra técnica que é de tração, né? Então, você pode usar várias, não é necessariamente, você não precisa fazer uma aramação, né? Então eu vou fazer essa técnica para mostrar para vocês outras maneiras de você tracionar, né? Deixa aqui. Então aqui, ó, você pode usar ó, já baixei aonde eu queria, tá? Essa ponta eu vou deixar ele para cima porque eu quero que ela engrosse um pouco. Então já baixei o suficiente. Um pouco mais, tá? Deixei aqui. Tá tracionada. Tudo bem. Olha só. Então eu acho que basicamente é isso que eu tinha comentado. Eu já... um último detalhe, tá? Então, se vocês observarem aqui tem um uro, tá? E nesse uro ele acumula água. Então o que eu tenho que fazer é o que? É um furo aqui para drenar a água que está acumulando aqui embaixo, tá? Então só já atravessou ali. Então eu vou explorar aqui, ó. Tá atravessando ali, ó. Ali, ó.
vocês podem observar todo o trabalho que nós comentamos, né, até da tração. Nós fizemos aqui então também um furo aqui para drenar a água do uro, certo? Não é só estética, mas também você tem que pensar na qualidade da saúde da planta. Mas já comentando, né, da última vez que eu falei sobre as nossas dimensões, né? Não sei se vocês lembram, né, que eu comentei que cada movimento de curvatura tem que ter 25% menor que o anterior. Então vocês observam que esse aqui tem essa distância, e depois aqui tem uma distância um pouco menor, que é aqui, né? E a outra curvatura se dá aqui assim, ó, tá vendo? Então provavelmente a nossa copa vai começar aqui, conforme eu comentei, porque essa distância aqui, ó, já dá um bom movimento de curvatura, como essa distância e como essa distância. Então um corte foi o suficiente para fazer uma curva, tá? Então agora a próxima, a copa, como eu comentei, ele vai começar aqui, um ápice dessa planta, para fazer uma copinha aqui. Então a planta vai ser uma planta pequena, com uma conicidade boa, né? E a proporcionalidade, ou seja, mostrar que é uma planta forte, grande, não é uma planta, é uma árvore num vaso. Essa é a diferença que a gente tem que sempre lembrar do bonsai. Bonsai é uma árvore, então sempre pensar em árvore, tá ok? Então essa é a dica de hoje da Nippon Bonsai, e até uma próxima vez. Muito obrigado, até mais.